Olá, pessoal. É um prazer tê-los novamente aqui pelo canal. Essa será a terceira e a última parte do projeto Saia do Zero, Saia do Básico, no Power BI. Nós já fizemos duas aulas antes e paramos aqui nesse ponto aqui, onde nós construímos os gráficos de venda por vendedor e percentual de inadimplência por vendedor. Nesse vídeo, nós vamos focar na parte visual do relatório, ou seja, nós iremos trabalhar nas configurações e personalizações dos principais elementos gráficos para deixar esse seu relatório, esse seu dashboard com uma aparência ainda mais profissional e impactante. Nós iremos focar nos seguintes temas para finalizar esse módulo, tá? Que é o terceiro e último. Nós iremos aprender a configurar gráficos de linha, gráficos de barra, gráfico de coluna, gráficos de rosca. Iremos aprender a utilizar e personalizar a matriz, que é uma diferença entre rótulo simples e um novo cartão de rótulo. E por último, vamos aprender a aplicar a segmentação de dados simples e a segmentação de dados moderna. Mais uma vez eu enfatizo, pessoal, a importância de vocês deixarem um like, caso considere que o treinamento esteja agregando valor ao conhecimento de vocês, se estiver acrescentando alguma coisa. Assim como é muito importante também deixar um comentário. E por que não se inscrever no canal? Porque não só no Power BI, mas também no Excel, ainda tem muita coisa para publicar, muita coisa interessante. E inscritos no canal, vocês recebem a notificação com relação ao que está sendo divulgado, publicado de novo no canal, tá bom? Então, só para registrar, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o consultor Alexandre Guedes, e sem perder muito mais tempo, vamos direto ao projeto. Como primeiro passo, nós iremos criar um gráfico de rosca, para analisar o resultado da quantidade de venda. Então a gente clica aqui fora da área, vamos no gráfico de rosca, trazemos ele aqui para o lado, ok? Vamos aqui pegar então a quantidade de venda. E na tabela de vendas, nós vamos jogar o resultado da carteira de cliente, ok? E aí nós vamos fazer as devidas configurações, ou seja, aqui na parte do pincel, na parte de legenda, a posição vai ficar no inferior central, aqui embaixo, conforme vocês podem ver, tá? E vamos desabilitar o título, ou seja, vai ficar somente o nome da classificação dos clientes, diamante, ouro e prata, tá? E agora a gente vai mudar as cores das fatias, ou seja, a gente vem aqui em fatias, seleciona a parte de diamante, vamos colocar na cor azul mais escura. A parte de ouro, vamos colocar na parte azul um pouquinho mais clara. E na parte de prata, vamos colocar numa cor azul ainda um pouquinho mais claro. Veja que já ficou diferente o gráfico, tá? E nós vamos mudar o espaçamento. Vamos alterar o espaçamento aqui para 75. Vocês vão entender o porquê, tá? Porque nós vamos inserir um cartão simples aqui dentro desse rato. Como a gente faz no Excel, quando a gente coloca um dado dentro do gráfico de rosto, nós vamos fazer a mesma coisa aqui no Power BI, ok? E agora vamos alterar o título. Vamos aqui em geral, título, vai ser quantidade de venda por carteira. Então, quantidade
de venda por carteira. Mudamos aqui a fonte, deixamos aqui, vamos botar em azul para ficar sempre tudo muito padronizado, ok? E agora nós vamos desabilitar, vamos aqui em efeitos e vamos desabilitar a tela de fundo, ok? E agora nós vamos inserir o cartão. De vez em quando eu vou dar uma pausa, pessoal, para poder fazer a configuração, ok? Bom, está aqui montado o cartão dentro do gráfico de rosca, conforme vocês podem ver, ok? É um procedimento um pouco mais complicado e para não tomar muito tempo do vídeo, eu preferi deixar dessa forma, tá? E agora, então, nós vamos criar no próximo gráfico, que é o gráfico de coluna. Vamos clicar fora, vamos criar um gráfico de coluna, vamos trazer ele aqui para o cantinho. Diminuir um pouco aqui o espaço. E dentro desse gráfico de coluna, nós vamos inserir o valor de venda e na tabela de vendas, nós vamos inserir o estado, ok? Então, para a gente não perder muito tempo, o que que a gente faz? A gente vem aqui nesse gráfico, clica no pincel de formatação e aplicamos. Pronto, já está selecionado. Mudaremos apenas o título para venda por estado. Vamos aqui em geral, título, venda por estado. Mudamos a fonte para ficar tudo padrão. E está pronto o nosso gráfico, ok? Agora nós iremos criar um outro tipo de gráfico, que é o gráfico de linha, para fazer uma correlação entre o valor de venda e o percentual de inadimplência. O gráfico de linha, nós vamos fazer da seguinte forma, vamos selecionar aqui, pegar aqui o gráfico de linha, colocar ele aqui embaixo, dar um espaçozinho aqui entre o gráfico de cima para a gente poder fazer as configurações. Vamos trazer ele até aqui. E nele nós vamos colocar as medidas de valor de venda e o percentual de inadimplência. Tá esquisito, né? Mas vai melhorar. Vai ficar bem bonitinho, pode ter certeza, pessoal. Fica tranquilo, tá? E a gente vem na tabela calendário, vamos colocar o mês abreviado, tá? Agora nós vamos fazer uma seguinte alteração nos eixos.
Onde a gente tem aqui em visualizações, criar visual, percebam que no eixo do Y, nós temos as duas informações, o valor de venda e o percentual de inadimplência. Nós iremos mover o percentual de inadimplência para o eixo secundário, dessa forma. Assim vocês vão ver que ficou o eixo secundário passa a ser o seu respectivo eixo, facilitando a correlação entre um dado e outro, ok? Agora o que que a gente faz? Aqui no visual, vamos fazer as devidas alterações. A legenda nós vamos deixar. No eixo do X, nós vamos desabilitar, nós vamos remover o título, ok? No eixo do Y, fica melhor assim. Vou botar aqui na cor azul. Perfeito. No eixo do Y, nós vamos remover tanto o valor quanto o título. Veja que ele vai ficando com uma nova carinha, vai ficando com uma carinha bem bacana, né? E agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos clicar aqui em linhas, tá? E aonde a gente tem... Nós vamos aplicar cores diferentes aos gráficos, ok? Então, valor de venda, onde está estilo de linha, nós vamos deixar como está sólido. Interpolação a gente vai colocar suave. E a cor, vamos colocar na cor azul. Ok? O valor de inadimplência, vamos deixar também interpolação suave. Ok? E a cor dele nós vamos colocá-lo em amarelo. Em marcadores, nós só vamos colocar marcadores para então aqui em marcadores, a gente seleciona aplicar configuração para valor de venda, seleciona mostrar para extra seleção, selecionamos o tipo de marcador, o tamanho para 4, a cor para azul, sem borda e rótulo de dados aplicado apenas no valor de venda, ok? Mostrar apenas para essa seleção, sem título e o valor configurado na fonte, no tamanho
negrito e na cor, ok? E agora é mudar o nome do título do gráfico. Vamos mudar o nome para vendas versus percentual de inadimplência. Alteramos aqui a fonte para o tamanho padrão, já está na cor escura. E pronto, está feito o gráfico. E agora, vamos caminhando para o final do nosso trabalho. Ainda falta um pouquinho. Vamos criar agora aqui uma matriz, tá? Que é esse ícone aqui. É um ícone diferente da tabela. A tabela funciona muito como dentro do Excel nós tínhamos a tabela dinâmica, né? A matriz ela é um pouquinho diferente. Vocês vão reparar que ela é um pouquinho diferente. Então a gente vai pegar aqui essa área, deixá-la selecionada até aqui, tá? E nela nós vamos acionar na tabela de produtos o campo produto. Então a gente vem aqui, produto, vamos colocar produto, ok? E vamos adicionar na tabela de venda carteira de cliente. Então aqui, pessoal, o que que nós fizemos? Colocamos no campo linha o nome do produto. Vocês podem ver aqui, Blu-ray, monitor, notebook, tá? Colocamos no mesmo campo linha da tabela de venda a carteira de clientes e adicionamos mais 5 colunas que foram a quantidade de vendas da parte de medidas, o valor da venda, o ticket médio, o valor da inadimplência e o percentual da inadimplência. E para a gente diminuir esses campos para que ele pudesse caber aqui dentro, o que que a gente fez? A gente dá um duplo clique aqui e altera o valor, tá? Eu só dar um Enter e fica tudo certinho, ok? E aqui vocês vão observar que no canto superior direito existem alguns ícones. Existe esse tridentezinho aqui com duas pinças, né? Se a gente clicar aqui, ó, o que que ele faz? Ele abre cada produto, a categoria do cliente para cada produto, tá? E a gente tem aqui a informação necessária, ok? Então, com isso, a gente finalizou meio que visualmente. Vamos estender esse gráfico aqui um pouquinho. Pegar esse gráfico aqui, vamos estender ele um pouquinho também para cá. Ok. Vamos desselecionar coisa. E agora aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma alteração visual nesse gráfico. Tá? O que que nós vamos fazer? Eu não vou fazer em todos para não perder tempo. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos clicar aqui na parte do pincel.
Vamos aqui em geral. O título já está feito. Tá? Vamos aplicar em efeitos. Vamos aplicar uma sombra. E na fronteira visual, nós vamos aplicar essa tonalidadezinha aqui de cinza. Vamos arredondar o canto para 8 e a largura para 2. Com isso a gente faz a habilitação. Veja como é que fica diferente. Fica com um visual bem bonito. É só vocês agora aplicarem, fazer esse mesmo tipo de alteração para os demais gráficos, ok? Então, recapitulando, vamos fazer aqui nesse segundo aqui só para vocês verem. Vamos aqui em seleciono o gráfico, vamos em geral, vamos em efeito, vamos em fronteira visual, colocamos aqui na cor cinza, selecionamos o canto arredondado para 8, largura 2, sombra, também na cor, no mesmo padrão de cor, a posição inferior, a posição inferior. Não. Vamos botar no à direita. Pronto, ok? Bom, agora o que que nós vamos fazer? Depois vocês fazem para os demais gráficos, tá? Agora nós temos mais dois itens importantes a trabalhar. Um deles é a aplicação de filtros e a outra é a forma de interação entre os gráficos. Ou seja, quando clicamos em um determinado gráfico, quando o outro reage. Vamos realizar um teste para que vocês possam entender. Eu vou criar na primeira coluna do quarto gráfico. Esse aqui, ó. Veja aqui. Há uma interação entre todos os gráficos, ok? Então, o que que acontece? O gráfico de rosca não ficou contento, não dá para entender nada do que está acontecendo aqui. Então, não é possível para o gestor, para a pessoa que vai fazer a análise do relatório, não vai entender nada do que está acontecendo aqui, não vai tirar nenhum tipo de conclusão. Então, o que que a gente tem que fazer nesse caso aqui? Nós vamos clicar no gráfico de venda por estado. Vamos voltar. Vamos clicar no gráfico de venda por estado. Vamos aqui na guia Formato. Vamos editar interações. Tá? E nessa parte de editar interações, vocês vão poder observar que em cima de cada gráfico tem 3 ícones: filtrar, realçar e nenhum. Filtrar, realçar, nenhum. Filtrar, realçar, nenhum. E assim sucessivamente por os demais gráficos. Ok? Isso porque o gráfico de venda por estado está selecionado. E agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos clicar no gráfico de rosca.
e vamos manter ele filtrado, ok? E aí o que que acontece? Quando a gente clica nele, a informação fica agora entendível, fica legível, porque você consegue perceber tudo que acontece nos demais gráficos, ok? Você clicar aqui na parte do cliente ouro, clica aqui no cliente prata, você observa a relação que acontece nos demais gráficos, ok? Dá um duplo clique, volta tudo ao normal, tá? Então esse é o tipo de interação que a gente queria fazer. Aí o que que a gente faz? A gente volta aqui, ele estava aqui selecionado, né? Estava em formato. Vamos desabilitar editar interações. Não pode deixar ele marcado, tá? Agora, nós vamos entrar na última parte do treinamento. Já está chegando o finzinho, já até passamos do tempo do que eu gostaria que passasse. Isso porque eu fui dando pausa, né? Espero que esteja agradando, espero que esteja do agrado de vocês. Se estiver agregando conhecimento, se estiver avaliando de alguma coisa, por favor, pessoal, deixe o seu like, tá? É muito importante para a divulgação, para a evolução do canal, ok? E tem muito mais coisa bacana para a gente poder mostrar. Veja como é que já ficou bem diferente a interação da visual do gráfico em relação ao que nós tínhamos antes, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar 5 filtros, sendo que os 4 primeiros são os filtros mais simples e o quinto filtro um pouquinho mais criterioso. Os 4 primeiros serão ano, mês abreviado, produto e carteira. Estes são os mais importantes. Eu vou fazer o primeiro, depois a gente verifica como é que ficam os demais, tá? Nós vamos utilizar para isso os 4 primeiros filtros serão os filtros simples, que é o da segmentação de dados. Ou seja, essa segmentação de dados aqui, tá? Não tem nenhum gráfico marcado. Vamos inserir ela por aqui. Então, eu vou fazer aqui o primeiro, depois a sequência dos demais é tudo igual, tá? O que que nós vamos fazer? Nós vamos clicar no campo da tabela calendário. Vou tirar aqui medida. Vou na tabela calendário. Vamos em ano. Vocês vão observar que está lá ano 2015. Vamos deixar ele nesse formatozinho aqui que está interessante para nós, tá? Aí o que que a gente faz? A gente vem aqui na parte do pincel, configuração do coisa, e vamos eliminar o cabeçalho. Vai sumir lá o cabeçalho. O que que a gente faz? A gente dá uma diminuída aqui, ok? E os valores a gente vai fazer o quê? Vamos colocar na cor branco. Vamos deixar aqui azulzinho primeiro.
Vamos em geral, vamos em efeito. Então a gente faz o quê? A gente vem aqui na parte do pincel, configuração da segmentação, em opções em estilo, a gente clica aqui em suspenso, tá? Cabeçalho da segmentação, a gente coloca aqui na cor branco. Vocês viram que sumiram aqui é o coisa ano, tá? Aí a gente vem aqui na parte de geral, em efeitos, vamos desabilitar a tela de fundo. Veja, ficou branco o ano. E em valores, a gente vai manter aqui a formatação, deixar negrito e vamos colocar na cor branco. Então ele está lá. Se clicar, vai aparecer todos os anos. Ok? Bom, e agora aí a tela de fundo, o azul escuro. Então se a gente clicar aqui, vai aparecer o ano direitinho lá que a gente tá a trabalhar. Ok? Então isso é muito importante. Agora o que que a gente vai fazer? Uma vez que a gente formatou, a gente vai fazer mais. A gente precisa de 4 desses aqui, entendeu? Então o que que a gente vai fazer? Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Fizemos os 4. Aí aqui agora o que que a gente faz? É só substituir o campo ano, mês abreviado, pelo ano. Fica mês abreviado. Abrindo aqui, tá lá todos os meses, tá? Terceiro é o campo, é produto. Então, vou botar aqui o nome, peruano, tá lá todos os produtos. E o quarto é a carteira de cliente na tabela de venda. Peruano. Vai aparecer lá, diamante, ouro e prata. Ok? E agora, o mais importante, a gente tem que fazer agora somente uma configuração, que é a configuração mais importante no gráfico. Ou seja, quando nós clicarmos no filtro mês abreviado, eu não quero que esse gráfico aqui de vendas por inadimplência ele tenha qualquer tipo de interação, tá? Então o que que a gente faz?
A gente vem com uma segmentação selecionada. Vamos aqui na guia formato, editar interações e aqui em cima do gráfico, nenhuma, tá? Então na hora que a gente clicar aqui, janeiro, tu vê que vai mudar todos os outros e o gráfico de venda por inadimplência se mantém inalterado, ok? Temos que voltar aqui e retirar a interação. E agora, para finalizar o treinamento, nós vamos criar o filtro com a segmentação de botão, que é essa segmentação aqui, segmentação de botão. Então a gente já dá uma encolhida nela. Vem aqui. Vamos selecionar estado. Na tabela venda. E agora nós vamos fazer a configuração dela, tá? Então iremos na parte do pincel, configurações da marcar, selecionar tudo, ok? Vamos em layout, escolhemos disposição de grade, estilo blocos, linhas, vamos colocar 6 linhas e colunas, vamos colocar apenas uma única coluna. Ok? Em texto explicativo, vamos ajustar os valores para 10. Então a gente vem aqui na configuração da segmentação, selecionamos seleção única, desabilitamos forçar a seleção, não mostramos selecionar a opção de selecionar tudo, ok? Em layout, disposição de grade, estilo blocos, 6 linhas, tá? Uma coluna apenas, o gap, o intervalo a gente pode dar uma diminuída aqui para 6, ok? Texto explicativo, botões todos, seleção todos. Deixamos o alinhamento aqui no meio. Valores, colocamos aqui 10. Na cor azul. Desabilitamos label, desabilitamos a tela de fundo e ícones de seleção. Ok?
e a forma retângulo de cantos arredondados. Aqui a gente até pode aumentar um pouquinho para ficar igual o outro lá que nós colocamos 8. É a questão das coisas, tá? Deixamos aqui marcado tela de fundo, deixamos marcado borda. Ok? E assim nós finalizamos a terceira etapa do projeto Saia do Zero, Saia do Básico. Daqui para frente, eu vou publicar vários outros vídeos com outros temas de forma bastante pontual, vídeos bem mais rápidos do que esse, né? Esse foi um vídeo bastante longo, por sinal. Acho que foi até mais longo do que os outros, mas eu espero que tenha valido a pena, que tenha ajudado a enriquecer o conhecimento de cada um de vocês, pois a gente trabalhou bem aí essa questão visual, né? Bastante interessante, ok? E tudo funcional, tudo direitinho. E se valeu a pena, mais uma vez eu enfatizo, deixa o like, registre-se no canal e na descrição do vídeo vai estar aí o e-mail de contato, caso vocês precisem sanar alguma dúvida, fazer algum tipo de comentário, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez o tempo que vocês investiram na assistir a mais esse material, que é o final, né, da terceira parte aqui do projeto. E até a próxima. Forte abraço a todos.